E o trem ficou atrasado. Curiosamente, nos países mais avançados, um meio de transporte tão corriqueiro. Você, Valença, naturalmente passou naquela ponte de Juparanã, que com curva certeza, linda aquilo, né? Certeza. A gente passa com a estrada ao lado, né? E a linha férrea também acompanha. Juparanã era o ponto de baldeação, você trocava de trem. Você ia com aquela máquina poderosa buscando, ali você parava. Eu lembro que a gente tomava um cafezinho, comprava um requeijão gostoso que vendia num barzinho ali da estação, passava por um túnel embaixo assim da terra para atravessar para o outro lado, que você não passava pela linha. Aí ficava esperando chegar a outra parte da viagem, que era com a Maria Fumaça. Até Valença. Até Valença, ia de Maria Fumaça, aquele barulhinho da Maria Fumaça. Interessante. Nossa Senhora, aqueles trenzinhos de madeira. Bacana. Você vê que contraste, eu passei lá outro dia, em Juparanã, o contraste, como é que machucou. Foi ter passado na ponte, que a gente vai, né, na rodovia, ao lado da ferrovia, e aí eu tive a oportunidade de parar. Assim que eu passei, eu parei e desci. Falei, gente, que ângulo é isso aqui? Porque o rio de um lado e do outro. Né? E aquela ponte, como se quem está dentro do trem tem uma sensação de estar solto. Exatamente. Passando, de estar fazendo aquela travessia solto. E o contraste, o que chateia, que você chega um pouco mais adiante, a estação é apenas uma estação e mais nada. Um prédio lá que nem essa função tem mais, né? Exatamente. É um contraste enorme. A gente ainda tem muito o que conversar com a Elisa, nós ainda estamos na infância dela, vem a juventude, vem o teatro, vem essa observação, vem sair da plateia, ela passou do palco. Mas eu explico isso daqui a pouquinho, nós vamos ao intervalo comercial e já voltamos. Aí, valeu, muito obrigado, estamos de volta com Nossa Gente. Hoje recebendo Maria Elisa Amorim, diretora de teatro. Vem aí com Zuzu, fazendo um resgate fantástico de 74 anos do grupo de amadores teatrais Viriato Corrêa. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. É nessa semana, na semana que o nosso programa está indo ao ar. Para nós foi uma honra, né? Trazer a Elisa foi trazer o teatro, os que estão e os que já foram. Estão aqui conosco, com certeza. Parece que estou vendo todo aquele pessoal do grupo de amadores teatrais Viriato Corrêa aqui conosco. Elisa, no primeiro bloco falávamos da sua infância, vamos chegar à juventude, o Colégio Entre Rios, o teatro, e eu vou, no seu caso, mais diretamente ao teatro, até porque tem um link aí que é o nosso tempo de colégio, é um tempo de teatro também, que talvez a você ali não passasse chegar a isso, a escrever, a dirigir. Não, de jeito nenhum. Naquele instante, naquele momento. Era mais uma Elisa da torcida que nós íamos... Eu não jogava o handebol, mas eu ia para a torcida. Eu não jogava o voleibol, mas eu ia para a torcida. Exato. O teatro eu tive que ir, e até em circunstâncias não muito favoráveis, mas falaram comigo. Você precisa tirar 11. Mas se você fizer o teatro, evidentemente que chegando a 5, o resto a gente consegue te passar. Generosidade de professores, da direção do colégio, fui eu lá a contragosto. Mas como gostei daquilo ali, daqueles 3 anos, porque depois eu fui embora para Juiz de Fora também, depois eu vou te contar um episódio de teatro em Juiz de Fora. Ótimo. Mas foi um contraste muito grande. Mas como aquilo era importante, né? Assim, aquele momento pra gente ali. Exatamente. De festivais e tudo. Porque eu sou hoje em dia uma surpresa para mim mesma. Porque eu era uma pessoa totalmente introspectiva. Eu sempre fui da torcida. Eu sempre fui aquela que apoiava, que não faltava, apoiava o colégio em qualquer atividade que ele fizesse. Até as esportivas também, eu não faltava nenhum jogo, tenho lembranças enormes daqueles jogos, daqueles campeonatos, a rivalidade com o Colégio Rui Barbosa, que ninguém passava nem na porta um do outro, né? Os desfiles também, como você lembrou aí. Os desfiles maravilhosos, né? Que arrepiava a gente cada vez que começava a tocar a bateria. Aquelas... Engraçado que aquilo não tinha um julgamento, mas tinha um vencedor, né? Você chegava no dia seguinte, o colégio tal venceu, você ouvia isso na rua. Isso. O brasileiro tem muita essa coisa de competição, o brasileiro compete em tudo.
tudo, até no que não está sendo julgado. Se não tiver nada, dá uns palitinhos que vai na porrinha também. Compete com tudo. Ele sempre tem que torcer por alguma coisa, eu sempre digo isso. Essa tomada de posição, né? Então era mais essa parte aí de ficar de casa lendo livros, de cinema. Então. Cinema é uma coisa mesmo. Também do nosso tempo. Eu passei batido aqui do cinema, mas deixa eu voltar um pouquinho. Rex e Glória também, que né? Lindo o cinema Rex, não é? Uma cinema beleza. Rex. Hoje em dia não existe mais. Acho que devia ter uns 1000 lugares ali, não devia? As luzes, né? Acendendo aqueles desenhos. Os desenhos lindos. Uma pena aquilo ali ter acabado. Que pena que eu tenho daquilo ter acabado. Quando a gente esperava lá no claro e de repente ela apagava e as luzes do canto acendiam, vai começar o filme, aquilo dava uma emoção enorme, aquela tela, nossa, maravilha. E aqueles artistas ali, né? Aquela gente do cinema também, né? Verdade. Que talento, que competência. Por isso é que eu tinha que assistir 2 sessões, uma para uma certa observação do nada ou por outros interesses menores, mas a do cinema, aquilo funcionar, aquela película, aquela luz, aquilo tudo, aquela gente andando, o carro passando, meu Deus. Inclusive o dono do cinema na época, o Agnello, não sei se você se lembra, ele usava, a imagem que eu tenho dele é que ele usava sempre o cabelo bem penteadinho para trás, assim. Ele foi uma das pessoas que participaram de Zuzu. Ah, ele participou também em Zuzu, na primeira peça em 37, em 1937. Pô, bacana, cara. Ele tinha uma coisa assim. Joel veio aqui, Joel do Sesc, e tinha uma coisa com o seu Agnello que ele achava que o seu Agnello, quando ele estava ali fora numa carroça de pipoca, ele achava que o seu Agnello tinha saído das telas também. E a gente eu também tinha essa coisa e eu não tinha coragem assim, porque tinha um cara com uma gravatinha também, né? O Cal. Isso, que eu tinha essa sensação e nunca tinha dito a ninguém isso. Eu fiquei guardando isso comigo até o dia que o Joel abriu o coração aí, onde você está sentado. Eu também tive a coragem de dizer que eu achava que o Cal também tinha saído. Pô, esse cara tá no intervalo, ele veio aqui fora. A moça que vendia bala lá no cantinho. Né? A Joaninha vendia bala. Pô, interessante. O cinema teve esse fascínio também. Mas o teatro te sugou, né? Já foi diferente. Da plateia lá pra dentro, como é que isso se deu? Porque eu ia ao cinema, mas eu não tinha aquela curiosidade toda. Eu gostava, sempre gostei muito de teatro, sempre li muito, mergulhei muito em livros. Mas o teatro, ele foi além. Quando eu comecei a assistir, eu assisti muita peça. Eu ia a todas que eu podia. Mas eu sempre ficava com aquela curiosidade de, bom, tô vendo essas pessoas aqui na minha frente, mas o que será que está rolando lá atrás? Como é que esse negócio de sai, entra, o que será que eles fazem quando eles estão lá atrás? Que na frente eu tô vendo, mas lá atrás está rolando o quê? Que vontade de abrir aquela porta e lá dentro ver o que eles estavam fazendo. Quando eu fui, uma das coisas que me consolaram, exatamente essa. Eu falei, então aqui atrás é isso. Você tomou conhecimento do que aconteceu. Isso, fui com uma vontade, mas fiquei muito feliz, por 3 anos felizes, muito mesmo. E então você... Eu disse aqui que você passou direto. Como é que foi isso? Porque você não fez assim um palco, a cena. Não. Eu não cheguei a interpretar, não cheguei a fazer nada disso. Realmente eu não sou atriz. Eu não sou atriz. Eu me surpreendi que eu tivesse feito essa passagem. Eu descobri uma pessoa em mim que eu não conhecia. Essa aqui é a verdade. Parece que eu me guardei esses anos todos, ou alguma coisa ficou escondida dentro de mim e despertou. Graças a Deus despertou a tempo de eu poder passar por essas coisas todas, né? Porque se não desperta, eu podia ter passado pela vida inteira sem provar todas essas coisas que eu estou provando aí nesses 15, 20 anos. Desse mundo do teatro tão interessante, sobre todos os aspectos. Né? Realmente muito interessante. Você tem lembrança daqueles festivais? Tem. Assim, nítida lembrança daqueles festivais? Lembrança, sim. Eu lembro que eu assistia não só as do Colégio Entre Rios, mas as outras também, para ir lá comparar e ver se o resultado era merecido. Olha só, então era um interesse seu, era um interesse distinto, era um interesse diferente. Eu assistia todas elas. Todas elas, não assistia só delas, não. Eu lembro de Chuvas de Verão, o Santo Milagroso, sentava nas chuvas de verão, aquela coisa que a gente ficava emocionado. Eu fiz um Velho Januário, do colégio, aquela era do colégio, né? Essa é do colégio. É isso mesmo. O Rui Barbosa sempre usava os dramas gregos. Isso, era mais um estilo deles, mais o estilo deles, fazendo dramas gregos. Eu falava assim, poxa, não tem graça, a comédia foi muito melhor. Com certeza.
Raposo e as Uvas, eu me lembro assim, Um Cravo na Lapela já foi nosso, que era um teatro assim mais... Foi, Um Cravo na Lapela. O de Pedro Bloch, um teatro mais... Ele usava mais esse tipo assim, ou puxava um pouquinho pro drama, ou puxava pra comédia rasgada, como era o Santo Milagroso, né? Chuvas de Verão já era mais dramático um pouquinho. Irene, isso exatamente, mais tudo isso. Melosamente, Irene também fiz, também trabalhei. E com a felicidade, assim, nos 3 anos, o melhor ator nos 3 anos, né, que eu fiz, eu achei isso um barato. Como eu disse, fui de má vontade, mas que mundo, que coisa interessante. Pena que nada, se você tivesse sido de boa vontade, hein? Exatamente. Mas como as coisas também mudam, né? Quer dizer, no instante que você está pronto para aquilo ali, você fala, é isso, a minha vida é isso aqui, caramba, eu não tinha descoberto. Então, legal que alguém me colocou aqui, ainda que... né? Quer dizer, pega aquele mais falante, pega aquele que senta lá na última carteira e bota ele aí no teatro. A escolha era mais ou menos assim, né? E ainda continua, você vai pelos mais falantes, você vai por aqueles assim que fazem alguma gracinha mais do que o outro. Talvez você esteja até cometendo uma injustiça, talvez você deixe de pegar alguém que goste, isso, que tenha às vezes jeito, um talento ali mas do você lado. vê, poxa, aquele ali já fala tanto, não vai me dar trabalho. É porque o problema, se não tivesse, a meu ver, um oferecimento, uma compensação, eu, por exemplo, se ficasse solto, eu não teria ido. E também, assim como você, eu não teria passado... Você ficou, você continuou como outros, mas eu não teria sentido isso assim com tanta força como foi. E demorou muito para você gostar logo? Não, logo na primeira. A partir do momento, com a direção da Marilza Seixas, a partir do momento que na primeira peça eu entendi aquilo, eu tinha que ler um papel, eu tinha que saber a fala, eu tinha que saber aquele momento, a marcação, o ponto, você começar a ter um ouvido para o ponto também. Isso. Aqueles instantes, aquela adrenalina, aquele puxar da cortina, que eu tenho uma lembrança, única também, mas eu tenho de ver a minha avó. Eu falei, meu Deus, o que a minha avó veio fazer aqui, cara? Pô, primeira pessoa que você vê a sua avó, como é que você vai falar na frente dela? E eu nunca mais esqueci, apesar de ter puxado a cortina em todas as outras apresentações, mas essa da minha avó eu nunca mais esqueci, cara. Então eu localizei a minha avó. Então aquela adrenalina, aquilo tudo, né? Você vai passar por isso agora, por esses dias, você está passando nessa semana, aliás, por isso, muito interessante. Aquele ensaio geral, aquele ensaio, aquela correção, o camarim. O camarim tem uma coisa, aquelas lâmpadas em volta do espelho, aquele pó que você aprende a passar, aquelas coisas, aquele encontro consigo mesmo, fala, é agora, até porque é ao vivo, é um negócio meio, como eu disse aqui, meio fio da navalha, não é? Porque você tem um tempo, você não pode demorar, tem 1 hora para começar, então você tem que... Tá ali, é exatamente o fio da navalha. Você não... E não tem uma parada, não ficou bom não. Não, espera um pouquinho, a gente volta daqui a pouco. Não deu certo, vamos começar de novo. Eu acho isso uma loucura. Quando eu entendi aquilo tudo, Elisa, foi uma delícia também, cara. A trovoada com o zinco, né? Você vê que nós subimos aqui, já encontramos uma folha de zinco lá que nós estamos em obra. As que nós fazíamos era aquela questão do cheiro do papel rasgado, que é um troço clássico, né? Que os mais velhos contavam. Você tinha uma cena que o cara queimava um papel, mas aí na hora mesmo esqueceu, o cara rasgou, em vez de queimar, ele rasgou. Isso. Aí quem entrou disse, mas que cheiro de papel rasgado. Quando eu vi que as coisas eram assim, que tinha um improviso, que aquilo tinha um timing, né? É uma coisa, por aí mesmo, só que eu realmente não consigo entender como que porque a gente gosta, mas sofre. Nossa, a gente sofre. Para vocês que ficaram... Porque também quando o sofrimento baixou, eu fui para casa. Eu vou te contar, eu rapidamente cheguei em Juiz de Fora também, alguém falou comigo, pô, esse cara faz teatro. Alguém disse no colégio, lá na Academia de Comércio, esse cara fez teatro, esse cara ganhou aí 3 anos de teatro, não sei o quê. Alguém... Não, aqui no colégio não tem, mas empurra para um grupo de teatro lá embaixo. Quando eu cheguei, a peça chamava A Morte. Então as pessoas rolavam no tablado, eu bati um olho naquele troço e falei, esse troço não dá para mim não, isso é muito sofrimento. E o sofrimento aí foi muito mais amplo, é esse que você conhece bem, por dentro, que é o sofrimento da falta do patrocínio, a falta do apoio, a falta de tudo. Quer dizer, ainda bem tem um consolo de nós termos uma casa como o teatro. Temos uma casa linda que merecia ser mais conhecida pelas pessoas.